Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast CH9 Ponto de Vista. Neste podcast temos um propósito de falar, discutir, dialogar assuntos do cotidiano e também do mundo corporativo. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa clientes e empresários. Nós vamos falar sobre o varejo segmentado de alta performance. E esse assunto requer que a gente traga um convidado para lá de especial. Odécio Roberto Puga. Decinho, muito prazer, cara, estar tendo essa conversa aqui com você. Obrigado, uma honra estar falando com você hoje, tá bom? Fique à vontade. Aqui uma das coisas que a gente deixa, ou pelo menos tenta deixar o nosso convidado bem à vontade. E ele vai falar no final: poxa, passou rápido. Não, eu que agradeço pelo convite e vamos tentar fazer um bate-papo, o pouco que a gente puder auxiliar vocês e puder ajudar também. Muito legal, muito legal. Eu já vou mandar uma pergunta bem interessante, pelo menos do meu ponto de vista. O que você mais gosta de fazer na vida, assim? Acho que a gente começou bem de criança, né? A gente sempre teve o dom o sonho, né, de querer empreender, sabe? Tipo assim, e como meu pai veio da história do segmento de hortifruti do Ceasa, para nós foi automaticamente uma coisa que a gente sempre viveu, né? Então a gente sempre gostou de fazer Se isso. sente à vontade de fazer De isso? fazer o serviço que a gente fazendo de hoje, que é o Legal. segmento de hortifruti. Olha isso. E como é que era viver na VV, na Vila Virgínia? Então, a Vila Virgínia, você vê como que é, né? Quando foi dia 10 de fevereiro de 94, né? Eu e meu irmão começamos lá na Vila Virgínia. E ele tem uma história muito boa, porque ali quando eu casei, eu acabei indo pra lá também na Vila Virgínia. Feito. Tenho vários amigos na Vila Virgínia, sabe? Foi um lugar que a gente tem muito carinho lá até hoje, sabe? E a vida foi indo levando nós para outros caminhos também, né? Para outras lojas. Sim. Mas o carinho nosso por lá sempre Foi permaneceu, um sabe? acolhimento, foi. É uma população, que eu falo da Vila Virgínia, muito acolhedora, sabe? Você acha que a ideia que quando estava nessa data que você falou, na década de 90, a forma que a vida das pessoas era ao redor do centro, nos bairros do tipo da Vila Virgínia, Campos Elíseos, né? Era uma vida diferente do que era hoje? Como é que era essa forma essa correria que estava na época? Como é que seria isso? É que antigamente, né, os bairros, igual Vila Virgínia, você falou Campos Elíseos, Vila Tibério, Vila Tibério. eles têm uma população deles que lá praticamente para eles seria uma cidade deles. Cada bairro tinha seu núcleo. Compreendi. Você pega ali na Vila Virgínia, tinha aquela Rangel Pestana, a Nossa, Pio 12, verdade. a Monteiro Lobato, elas são as Principais. principais, é onde que teria os maiores comércios. Que legal. Você vê, ali para Vila Virgínia na época foi banco, foi Farmácia. farmácia, várias farmácias. Antigamente tinha locadora, né? Hoje nem Locadora. tem mais, sabe? Tipo assim, Nossa, é verdade. era um bairro, uma loja de material de construção, tudo tinha na Vila Virgínia. Desenvolvido. A pessoa não precisava sair da Vila Virgínia. E quando nós montamos o Hortifruti, que na época a gente chamava de Varejão ainda, sabe? Exato. Chamava Varejão, que era para suprir a necessidade do bairro, sabe? Porque era um bairro bem populoso, Sim. bem populoso. E, tipo assim, era muito consumista esse bairro da Vila Virgínia. Entendi. É igual o Campos Elíseos também era um bairro muito consumista, sabe? Tipo assim, tinha muita população, Ipiranga. Independentes. Eram bairros independentes. É, o pessoal, eles até iam pro centro, né? Lógico que ia, sabe? Mas muitas das coisas eram resolvidas dentro do bairro. Supermercado, banco, hortifruti, antigamente tinha locadora, hoje nem tem mais, mas falando assim, loja de material de construção, então tudo era no bairro. Pizzaria, tudo tinha dentro do bairro. Então o bairro era praticamente uma cidade. Perfeito, perfeito. E então, e tinha alguns núcleos, né, que a gente fala, tinha o Ipiranga, que era um bairro muito forte, o Campos Elíseos, Vila Virgínia, Vila Tibério. E dentro dessa situação, que hoje o senhor Odécio, pai, você tem quantos irmãos? Porque o Alexandre também está com você. Hoje é eu, o Alexandre, né, que é meu sócio,
Aí eu tenho minha irmã Silvia e a Viviane, Vocês são em 4. em 4 irmãos, né? E meu pai, né, o seu Décio e a dona Lourdes, que é minha mãe também. Perfeito, perfeito. Desse núcleo familiar que ficou só você e seu irmão, mas o seu pai também tinha veia do comércio, não tinha? O meu pai que veio da época do Ceasa, que ainda ele era a parte de atacadista, que ele vendia, né, vagem no Ceasa. E nisso, ele acabou negociando uma loja com até um fornecedor, era um cliente dele. Um cliente dele acabou passando uma loja para ele. Aí foi até na Rua Ceará. Aí ele ficou um tempo, passou essa loja, meu pai também não conseguiu conciliar muito com o Ceasa na época. É difícil, o varejo. Nós éramos muito jovens ainda. Exatamente. Aí quando a gente começou a ganhar, meus irmãos mais velhos um pouco, aí meu pai pegou e montou a primeira loja na Rua Liados, aí que entrou com o nome de Cenourão. Perfeito. Foi aí que começou esse nome. O nome saiu dali, Zarroleados. E você entende que nesse momento, que é bairro, tá? Vocês logo depois foram para um outro bairro? Como é que foi? Tô falando do aspecto de ambiente, não estou falando de negócio. Mas assim, por que foi para outro bairro? Entendeu o que eu estou tentando explicar? Entendi. Como é que era esse elo? O que é tudo, às vezes, acaba surgindo oportunidades. O meu pai, então, ele veio da Roleados, aí depois, logo em seguida, ele abriu uma loja na Henrique Dumont. Até é uma história bem bacana da Henrique Dumont, porque era bem no começo da história. Meu pai e o João Pedro, que é o dono da Olianque, Putz, é verdade. Olha, eles chegavam a dividir o guarda. Porque eles não. Cada um não tinha pagava. condições. Não, cada um. A porta era uma em frente à outra, os dois chegavam a dividir. Dava para fazer isso. E na época tinha a loja da Henrique Dumont. Para nós, surgiu a oportunidade de a gente abrir uma loja que era um ponto que estava meio que abandonado, que era lá na Avenida Portugal. Perfeito. Onde que a loja pequenininha era. Uhum. Perfeito. E nós pensávamos o quê? Eu e meu irmão, como nós estávamos juntos, falamos assim, um toma conta de uma loja, outro vai para outra. Perfeito. A intenção era essa, quando foi montado em outro bairro. Porque aí meu irmão poderia ter ido para outro bairro, explorar mais lá e a gente explorávamos daqui. Perfeito. E a ideia foi essa no começo, na loja da Portugal. Depois veio surgindo outras lojas. Só que chega em 2000, uma irmã minha, ela sai, ela até tinha tentado trabalhar com meu pai, a Silvia, só que aí depois ela volta pro segmento dela de formação, que é fisioterapeuta. Perfeito. Vai fazer origem. E aí essa loja a gente acaba absorvendo ela. Dentro da sociedade de vocês. Dentro da sociedade eu e meu irmão. E ainda assim, e uma coisa interessante, porque eu, pelo menos, sou cliente de vocês. Né? Então, assim, agora vamos falar da rede Cenourão. Mas, antes disso, eu gostaria de explorar um pouquinho, porque a visão que você teve junto com o seu irmão de bairro foi que vocês conseguiram crescer de uma forma caseira, vamos dizer assim, mas a percepção da sociedade que vocês viviam no bairro é que de fato trouxe os produtos, a forma de atendimento. Ou eu estou errado nessa minha questão? Lógico, isso para nós foi uma escola muito boa lá atrás também, sabe? Tipo assim, porque a gente aprende muito com a população do bairro, sabe? É isso. Eles ensinam muita gente, sabe? O jeito de consumir, o jeito que quer as coisas, sabe? Eu falo assim, às vezes a pessoa fala assim, não, vou formar um negócio e vai ter que ser do meu jeito. Não é, você adapta. Eu falo assim, você pode pegar, entrar dentro de uma loja, você monta a loja hoje, daqui 6 meses você botar a loja outra. Você transforma a loja, porque você vai sentindo o cliente. E nisso vai se Ele no adaptando. centro, ele que tem que ficar no centro. O cliente que dita as regras para nós. Claro. Nós temos só que se adaptando a ele. Essa visão. Tem que ter a visão de se adaptar ao cliente, sabe? Igual quando você comentou do bairro, sabe? E o bairro da Vila Virgínia, ele era um bairro assim, que a gente víamos que a população dele tinha as famílias mais antigas, mais tradicionais, mas era um bairro que
tinha um índice de natalidade alta também, sabe? Tipo assim, Crescimento. crescimento, sabe? Você via que tinha um crescimento puxante na cidade. Que legal. E na região que nós estávamos, mesmo estando do lado de uma loja de Savenhago, mas você tinha colégios próximos, sabe? Então você tinha muitos movimento no entorno. Social para isso. E quando vocês saem, monta a loja da Portugal, que é uma loja tradicional de vocês lá na Portugal. Qual foi a ideia aí de expansão de rede? Porque aí eu imagino que você, que eu te conheço um pouco, pelo menos, esse seu olhar para fora. Então, tipo assim, você não olhava só o Cenourão, você olhava outros mercados, até fora do estado. Como é que foi esse buscar? Hoje vocês estão com quantas lojas? Hoje está com 8 lojas. 8 lojas. É. E 7 em Ribeirão, né? E isso um que eu em ia te perguntar. Sertãozinho. E uma em Sertãozinho. Um em Sertãozinho. Então, imagino que esse momento que você estava lá de buscar algo para tentar padronizar, ou seja, fazer um segmento mais coeso e sair do hortifruti, não é simplesmente estralar o dedo e sair fazendo as coisas, que tem investimento por trás. Não, lógico. A gente, mesmo assim, igual na Portugal mesmo, na primeira loja da Portugal, ela era uma loja com 200 metros. É Tamanho. outra coisa que é importante. Ela era bem pequena. Entendi. E nisso a gente sempre teve, eu e meu irmão, por quê? Eu falo assim, por isso que é uma das coisas que eu falo. Que até começa a primeira pergunta que você fez, o que você gosta de fazer? Isso. Sabe? A gente gosta muito do comércio, do segmento nosso, sabe? Porque ele é um É uma segmento... paixão. É, uma coisa... mas ele é uma coisa assim, porque a gente que vive do segmento, do comércio, do hortifruti, nosso segmento nem um dia é igual ao outro. A gente fala assim, muda muito de um dia para o outro, Compreendi. sabe? Então, você não consegue ficar entediado. Eu falo assim, você sempre tem novidade, você sempre está buscando informação, sempre está trazendo alguma novidade. Então, é uma transformação muito rápida. E nisso a gente sempre foi andando. Íamos para Campinas, conforme a gente evoluindo um pouquinho financeiramente, para a gente também ter condição de ir, né? Lógico, tá certo. Primeiro a gente ia o quê? A gente íamos muito em Campinas, Araraquara, íamos em Poços de Calda, aí passamos em São Paulo, Belo Horizonte, E já foi para outros por isso estados. fomos para outros estados, depois fomos para outros países, mas eu digo assim, nessa época a gente fazia muito o quê? A gente sempre gostou muito de ir na região de Campinas, porque Campinas sempre era uma região mais desenvolvida já, Certeza absoluta. sabe? Perfeito. E a gente sempre já ia vendo tendências que Então estavam você por acha vir. que, aliado ao seu conhecimento de bairro, de população, de comunidade, e também olhando um pouco a realidade de outros centros, é que nasceu essa origem do Cenourão do ponto de vista de entendimento do cliente? Como é que foi isso? Então, mas quando a gente foi já olhando os outros lugares, a gente já estávamos percebendo que o segmento do hortifruti, ele estava ficando, a tendência era ficar cada vez mais concorrente nele, porque os supermercados, antigamente os supermercados eles trabalhavam muito no básico só. Em mini mercados geralmente nem tinha quase hortifruti, era um lugar bem restrito, eles quase não davam Perfeito. atenção para o setor. Então, quando a gente percebe que o mercado ele está mudando a partir de 97, o pessoal está entrando mais massivamente em cima do segmento de hortifruti, a gente teria que buscar o que a gente poderia estar fazendo para fazer diferente. Alternativa, concordo. Para fazer de diferente, sabe? Hoje vocês estão com quantos empregados, quantos colaboradores? Hoje 400. Então, se você for pensar, e tem um atendimento até 10 horas em algumas lojas. 9 horas. 9 horas. Essa logística, porque hoje você já tem um centro de distribuição. Então, assim, qual foi o estalar, aquele brilho para vocês mudarem o ritmo tradicional, vamos dizer assim, de crescimento e ser um pouco mais arrojado? Em que época que foi isso? O que aconteceu? Que fato que chamou a atenção de vocês? É nisso que a gente, como a gente passou a conhecer algumas lojas e algumas tendências que estavam para vir, em 2009 a gente muda de uma loja de 200 metros na Portugal para uma de 1.100 de área de venda. Praticamente 5 vezes. 5 vezes. E nisso para nós foi uma revolução para nós, porque era, além de ter entrado com um mix muito diferente do que a gente estava malhado para a época, porque
antigamente mesmo, quando você trabalhava numa loja de 200 metros, você trabalhava o quê? Era hortifruti, era um pouco de biscoito, alguma coisa, e alguma coisa de temperos. Era Pronto, bem era isso. básico, Era isso. era bem básico. Aham. Quando a gente vem para essa loja de 1.100 metros, aí você já faz uma outra, Plia. que é hoje como que estaria as lojas hoje. Que já teria parte de frios, a parte de empório, a parte de Açougue. mercearia, a parte de açougue. Então, você foi agrupando os outros setores tudo dentro da Que loja. segue mais aquela ideia do supermercado, né? Só que nossa ideia era sempre ter o quê? Voltado para uma loja de perecíveis. Aí A esse eu acho parte que de você perecíveis. manteve essa cultura. Porque os supermercados, onde era o calcanhar de Aquiles deles, era a parte do perecíveis. Isso aí. Porque a parte de enlatados, a parte de secos e molhados, isso para você administrar acaba sendo um pouco mais fácil, sabe? Agora, no perecível, Muito difícil. é um pouco mais difícil, porque você tem que ter um treinamento mais constante com o funcionário, você tem que ter Frescor, né? você tem que ter muita preocupação com os detalhes, né? Que a gente costuma falar, né? E não adianta, porque a gente percebe como consumidor, como cliente, é fato. Se você vai uma vez num lugar e não é fresco, na próxima vez você vai falar, poxa, mas é uma experiência, vamos falar assim. Aí, quando vocês estão, de fato, dentro de uma quantidade de lojas, aí houve, então, talvez, na minha opinião, como é que sai de um atendimento, de uma loja menor, atender pessoas, para uma loja maior, mantendo a qualidade? Então, aí você também precisa ter várias pessoas, porque a gente nem tínhamos tanto conhecimento dos outros setores. Nós fomos buscando, nós Verdade, fomos tem esse lado. Sim. buscando conhecimento, trazendo pessoas que já tinham mais experiência do que nós. E eu falei assim, nessa hora, a gente começou a fazer o quê? Começou também a ser um pouco mais gestor de pessoas. Você precisa ter pessoas para te ajudar, sabe? Como o nosso. E isso foi até um vício que veio em cima de nós, que a gente teve que trabalhar muito nisso no começo. Porque nós entrávamos dentro de uma loja nossa, nosso primeiro setor que nós íamos era no Hortifruti. Porque você foi criado ali. Lá. É isso. E meio que os outros setores. Deixava de lado. Não que deixava de lado, tinha as pessoas responsáveis, igual tinha o comprador de frios, tinha o encarregado dos frios. Perfeito. A gente cobrava lealtização, cobrava organização. Isso daí a gente sempre prezou, sabe? Sim. Qualidade. E uma das coisas que a gente sempre falava assim, o cliente, isso a gente fala até hoje, né? Fala assim, o cliente, ele tem o direito de questionar o preço a hora que for, Esse é. sabe? Perfeito. O É direito uma coisa dele, sabe? dele, né? Agora, nós não podemos permitir, por nossa falha, incompetência nossa, por questão tipo de qualidade, por questão de atendimento, sabe? Por questão de variedade, sabe? Isso daí, Sim, aí não dá. aí é falha nossa, sabe? Agora, preço é muito relativo o preço. Com certeza. E dentro dessa ideia que você tinha de bairro, como é que você monta a ideia, por exemplo, de uma loja lá em Bonfim? Então, porque aí você já começa a ver o desenvolvimento da cidade, para onde que a cidade está indo. Então tem essa visão. Aí você começa já a ver para onde que você vai montar as lojas, aí você já começa já... Porque até então, quando nós estávamos na Portugal, a gente ficou uns 3 anos praticamente aprendendo a trabalhar com aquele layout de loja, daquele modelo de É isso loja, aí que você tinha falado. sabe? A gente precisou... A visão de 200 metros é uma coisa, uma visão de 1.200 metros é outra. sabe? Para você errar e perder tudo e voltar para trás, fica pior, sabe? Com certeza. Então a gente pegou e falou assim, antes da gente partir para ampliação, vamos aprender a trabalhar nesse layout. Aí a gente ficou trabalhando, aprendemos, graças a Deus. Aí a gente partiu para ampliação de lojas. Compreendi. E aí a gente começou a observar os pontos de Ribeirão onde teria espaço para a gente. Crescimento. E a região ali de Bonfim Paulista foi na época mais ou menos que tinha saído o Alphaville, sabe? E a gente percebia assim, e na época foi um alvoroço quando saiu o Alphaville, já estava tendo shopping em Guatemi, no outro lado. Então a gente
víamos que a cidade ia crescer É para um aquela boom zona sul, imobiliário para aquela zona para aquela sul. região, sabe? Perfeito, tá claro. Então a gente viu que tinha a tendência a sair muitos condomínios. Já tinha alguns, mas a ampliação era, tanto é que hoje em dia é muito Muito grande grande. a região lá. E tínhamos mais o bairro, que é a subprefeitura de Bonfim Paulista. Aí falou assim, caberia uma loja ali. E no começo a gente até penou. A gente passou, porque a loja, ela ficou grande também para a região. E era um outro conceito. E era um outro conceito, sabe? O pessoal de Bonfim também é um pessoal bem conservador, sabe? Olha isso. Bem conservador. No começo a gente teve bastante dificuldade, sabe? Essa visão que Bonfim, sem aqui desprezar ninguém de Lógico. Bonfim, mas era um bairro, né? É que Bonfim eu costumava. Até hoje eu brinco, né? Eu adoro ir lá em Bonfim. Eu falo assim, hoje se a gente ir em Bonfim, você vai ver galinha solta na rua. Viu? Certeza. Sabe? Certeza, sabe? É uma delícia aquilo ali. Eu falo assim, o clima parece que você sai de uma metrópole, uma coisa gigante aqui, uma correria de coisas, pra você ver aquele negócio tranquilo, parece que. Até eu brinco, falo assim, quando você quer ter um pouco de paz, vai lá uma volta. Parece que a vida em passa mais Bonfim. lento, né? Sabe? É, Sim. concordo. Então, Perfeito. Essa é a visão que eu tenho é também. uma visão, eu adoro ali, sabe? Que eu falo assim, como é tão diferente de um lugar para outro, né? Você parece que você atravessa uma parte da rodovia, já chega ali, Mudou. parece que você fala assim, nossa senhora, acho que até o ar eu brinco, falo assim, lá é mais leve. É legal, boa. Então, e a gente víamos a região de Bonfim, só que eu falo assim, o pessoal de Bonfim mesmo, eles são, isso daí é normal, pelo vínculo de proximidade, amizade, eles vão frequentar muitas vezes os amigos deles, que eles já são habituados, Próximos. os próximos deles, sabe? Tipo assim, eles foram acostumados. Com o tempo que eles vão aprendendo, conhecendo, que aí às vezes as pessoas até assustam, nossa, esse negócio é muito grande, mas quando ele passa a conhecer, ele fala assim, não, Agora parece que é. já é Vamos lá. normal, sabe? Tipo assim, então, Isso que foi você um tá. tempo de 2 anos que a gente Aí, ó. demorou para É buscar isso que eu eles. queria saber, esse time que teve de tempo. É. E me fala uma coisa, você que, pelo que eu sei, gosta muito de olhar, ver o cliente, né? Tipo, hoje o perfil daquele cliente lá da VV e o perfil do cliente que você atende nas suas lojas da Zona Sul mudou. O que de fato mudou nesse cliente? O que ele busca, na verdade? O que eu costumo falar assim, o pessoal, igual você falou da Vila Virgínia, os filhos deles, muito deles saíram do bairro, Perfeito, a população mais jovem, tá claro. sabe? Porém, os pais Fica. acabam ficando porque tudo é próximo para ele ali. Ele tem tudo próximo, o centro para ele é próximo, que ele é habituado a vida Perfeito. inteira. Você chegar o pessoal, a Vila Virgínia, tipo assim, o pessoal mais antigo mesmo, ele é apaixonado lá no bairro, sabe? Tipo assim, e os filhos, eles acabaram saindo, sabe? Muitos deles acabam saindo, casa, forma família, sabe? Tanto é que o bairro, o Vila Virgínia hoje, ele tem o comércio dele, eu falo que ele é uma cidade lá, sabe? Tem tudo lá dentro do bairro. Tem tudo. Se a pessoa chegar e falar assim, ó, lá ela tem escola, creche, faculdade tem a ETEC, base de polícia boa, tem uma UPA muito boa, sabe? Concordo. Tipo assim, Eu não preciso sair de lá. tem tudo no bairro lá, sabe? Tipo assim, hoje, supermercados muito bons, hortifrutis bons, casas de carnes muito boas, tem Tô entendendo. parte de material de construção que é muito boa, sabe? Tipo assim, então, lá, para eles, é muito difícil a pessoa de idade vai você, vou mudar daqui pra Pra quê? quê? É isso. Pra Essa quê? é a percepção. Sabe? E a pessoa de idade, isso daí eu tenho vários amigos lá, eu tô com, fazer 48 anos, mas eu tenho muitos amigos de 60 anos, 65 anos, Correto. que a gente às vezes conversa, eu pergunto pra você, mas por que você nunca mudou daqui? É. Eles falam assim, um dia um amigo meu falou uma coisa que eu guardei aqui comigo, ele falou assim, será que até eu sair do bar, minhas amizades tá tudo aqui, tudo minha vida tá aqui, sabe? Eu tenho que recomeçar uma vida num outro lugar, sabe? Fazer amizades novas num outro lugar, sabe? Olha Tipo que assim, interessante. falei, sabe? E dentro desse contexto, então você está dizendo o seguinte, que essa ideia dele é a ideia de consumo dele. Concorda comigo? Por quê? Porque ele é uma pessoa que está lá do bairro, mas a pessoa que está na Zona Sul, talvez com 30 anos, com 28 anos,
é outro pensamento. Para ele sair de um ponto A e chegar lá em Bonfim, para ele é rapidinho. E dali da Vila Virgínia tem muitas pessoas ali, muitas pessoas que teriam condição de morar em outros bairros, né? Perfeito. Só que eles gostam do De bairro, lá. eles gostam dali. O filho, ele já é mais propício à mudança. As pessoas mais antigas é mais restrita, sabe? Falando assim, eu gosto daqui, eu tenho minha vida aqui, eu gosto de ir numa exposição. Ele vai num supermercado, o cara atende ele pelo nome É dele. isso. Ele vai no empório, o cara fala o nome dele. Ele vai na padaria, o cara fala o nome dele. Então, mas você concorda que eu já fui tratado dentro das suas lojas pelo nome? Mas quando a pessoa, ela frequenta bastante tempo, e isso a gente até conversa muito com os funcionários. A gente fala assim, vocês aqui na loja, vocês têm que ter respeito por todo mundo, sabe? Mas vocês também não é menos do que ninguém. Com certeza. Vocês Você tá têm empoderando liberdade ele. de conversar, É, dialogar com o cliente. com todo Tem isso. cliente que vai na loja, a gente percebe assim, eles gostam de ir na loja, tipo assim, pra tu conversar, Não tem com às quem vezes dialogar, sabe? Olha Tipo que assim, legal. porque às vezes a pessoa, hoje o mundo ficou tão digitalizado É isso aí. que às vezes Não tem esse contato falta esse humano. contato humano, sabe? Perfeito, Então concordo. tem muitas pessoas que gostam desse contato. Olha aí, que legal. E dentro dessa ideia que você está trazendo da personalização, onde o cliente está no meio, vocês trabalham bastante o teu colaborador para tratar as pessoas, entender as pessoas, porque nós lá na CH9 a gente tem uma vertical de gente de gestão, tem uma vertical lá de procedimentos, auditoria de processo, então a gente também tem essas departamentalização. Mas o que eu quero com isso te falar? Se você instrui, se você treina, se você capacita o teu colaborador, você também entende que isso facilita o crescimento? Como é que você enxerga esses dois olhares, né? O olhar do crescimento, mas também do olhar do colaborador que você precisa para ele tratar seu cliente bem. Como é que isso é visto dentro do Grupo Senhor? O que a gente sempre foca muito em questão, tipo assim, de atendimento, prestação de serviço, sabe? O que até a gente brinca muito com o funcionário, às vezes a gente comenta com alguns funcionários, fala assim, aqui no Cenourão, aqui, praticamente vai ser uma escola para você. Uma Isso. escola para você por quê? Para você crescer como pessoa, ser humano, porque ele vai ter potencial de aprender atendimento, aprender crescer profissionalmente. Igual tem um funcionário nosso que a gente teve um curso para ele fazer da Friboi, lá em Rancharia foi. Caraca. Ele ficou 2 dias lá. A gente mandou ele para lá, foi no hotel, fez o curso, e nós explicou para ele, falou assim, o Lucas, ele chama. Falou, Lucas, você vai para lá, nós vamos te proporcionar para você aprender. Isso, o pessoal pode te tomar tudo. Menos O seu conhecimento ninguém jamais vai te tomar, sabe? com certeza. Isso, amanhã ou depois, pode ser que você não esteja mais no Cenourão. Perfeito. Mas você lembre de nós, que você conseguiu essa coisa aqui, e vai viver a vida para frente, vai crescer profissionalmente, sabe? Então, a gente sempre mostra isso para os funcionários, que ali é onde que a gente dá a oportunidade deles aprenderem, Concordo. sabe? Tipo assim, se eles aprenderem a ser melhores como pessoas, evoluir, também tudo. Porque não é só a pessoa pegar e abastecer, pegar uma mercadoria e ir lá abastecer a mercadoria. É pessoas ali também, sabe? Hoje em dia, sabe? Então a gente fica muito preocupado com o ser humano também. Essa sua... Porque isso depois vai refletir na Isso empresa. eu ia falar. Então, isso que você leva para os seus colaboradores reverte num bom atendimento. Esse bom atendimento faz com que vocês se consolide cada vez mais. Dentro desse modelo que você e seu irmão criaram, talvez no momento temporal, houve então essa diferenciação daquela loja de bairro para a loja da Zona Sul. A loja que estava no bairro teve um motivo de crescimento, porque todos os seus concorrentes, aquilo que você já explicou. E a loja dita como gourmet, ela tem
a característica, por quê? Porque atende um público que está numa outra velocidade, vendo um outro entendimento, né? Um momento de vida, talvez mais jovens. Mas o que de fato a gente pode perceber desses dois mundos que efetivamente vocês agregam valor para o cliente, que é o tal de segmentar com alta performance para vocês? O que seria isso? Até você comentou falando assim, o pessoal mais jovem. Não, tem pessoas da região também que tem uma idade hoje acima de 50 anos, 60 anos, mas o que que a gente hoje, o conceito da empresa nossa é o quê? Ela tem uma loja para resolver o problema da pessoa. O que que eu falo resolver o problema da pessoa? Necessidade. Se ela entrar dentro da nossa loja e falar assim, ó, eu vou fazer um café da manhã, vou fazer um chá da tarde, vou fazer um almoço, vou fazer um jantar, vou fazer um evento, vou fazer um jantar especial. Tudo ele é resolvido na loja, desde o mais básico ao mais sofisticado. Perfeito. Se a pessoa quiser o mais simples, ele vai achar tudo lá, tem um preço competitivo também. Se ele quiser mais sofisticado, ele vai achar também. Perfeito. Então, hoje a pessoa ela vai ter dentro da nossa loja. Eu quero fazer um happy hour à noite, depois comer uma massa, tomar um vinho, comer uma sobremesa. Tudo ele vai conseguir encontrar dentro das nossas lojas. Então, quando a gente veio, o mercado veio evoluindo, a gente tentou fazer o quê? Montar um perfil de loja que a gente conseguíssemos resolver o problema do cliente de qualquer jeito. Ele vai entrar dentro das nossas lojas, vai ter cliente que vai entrar com mais pressa, que ele vai pegar as coisas mais dinâmicas, que é as partes de higienizado, a parte pelo dia a dia muito rápido, corrido. Então, vai ter pessoa que vai chegar na loja, vai pegar um frios já fatiado, vai pegar já Fracionado. uma salada lavada, um produto higienizado. Perfeito. Para ela. E vai ter aquela pessoa que você falou assim, aquela pessoa que está com uma pessoa mais resolvida, que está mais tranquila, Ele quer curtir, fazer. ele quer ter uma experiência de compra. É isso. Aí ele vai pegar, ele vai falando assim, hoje eu quero pegar e fazer uma massa, quero fazer um risoto, quero fazer uma paella, o que quiser, sabe? Tipo assim, ele entra dentro da loja, ele meio que ele viaja, tipo assim, ele tem várias oportunidades para ele dentro da loja. Perfeito, perfeito. Então, ali, eu costumo falar assim, é o parque de diversão da pessoa. Se a pessoa for uma pessoa que ela gostar de cozinhar, que hoje muitas pessoas acabam gostando, sabe? Porque e você vai vendo a mudança das nossas lojas, principalmente depois da pandemia, a área gourmet ficou muito forte dentro das casas, sabe? Sim. Então, tudo Ninguém quer voltar naquele momento básico, ele quer o gourmet. Mas e mesmo no básico ele consegue hoje. E também que esse negócio de rede social, hoje é muita informação chegando, muito jeito da pessoa experimentar a alimentação, fazer diferente, sabe? Então a pessoa quer experimentar muito. Com certeza. Com a pandemia, todos os varejistas que eu conheço, ele teve o impacto do delivery, o impacto da entrega, o pedido que vinha pelo WhatsApp que você tinha que entregar. Vocês sentiram isso? Como é que foi esse momento para vocês? E o que ficou de lição, né? O que evoluiu foi essa parte de entrega, evoluiu, sabe? Porém, é uma coisa que todo mundo fala até. Quando você entra, hoje tem muito marketplace, Tem. vendas. A pessoa vai lá e fala assim, eu quero comprar um celular, quer comprar um tênis, quer comprar um sapato, quer comprar coisas físicas, a gente fala, sabe? Coisas. É outro tipo de material. É outro tipo de material. Quando entra pro perecível, aí que tá. A pessoa, ela não tem a mesma facilidade. Vou te dar um exemplo. Ela vai chegar e falar assim, eu queria mandar para mim, separa 6 tomates. A pessoa quer o tomate mais maduro ou mais verde? E aí? Ela quer uma mais verde ou mais atrasada? Então, você não consegue pegar para todo mundo. Então, nisso, a entrega, quando a gente tem, mudou, hoje aumentou, sabe? Só que a gente percebe assim, nada vai substituir a compra presencial. Porque na compra presencial ela tem uma experiência. É isso aí que eu quero. É isso. E hoje em dia é muito produto novo. Lançamento
muito produto, muito produto. E quando tem muito produto, muitas vezes a pessoa não conhece, ela tem que provar. Então você faz um trabalho de degustação, você pega uma Nossa. sensorial, sabe? Exato. Então, E é o tal do sabor. é o sabor. É o sabor. O sabor de andar pelas gôndolas e o sabor efetivo de comer uma fruta, essa coisa toda, você consegue me dizer assim, é uma característica de vocês? Porque a gente vai em outras lojas, você concorda? Lógico, né? Tem uma disponibilidade e a gente percebe que isso não é, parece que é de uma outra forma, de um outro jeito. Essa característica, vocês, como empresários, você e seu irmão, com seus gestores de loja e com sua equipe, é, é, tem o que a gente chama de padrão cenourão? O que a gente fala é o quê? A pessoa. Hoje, a gente compete com muito produto industrializado, É isso. sabe? Então, a pessoa ela vai estar consumindo um biscoito, um chocolate, muito fácil dela consumir. Hoje ela passa uma loja, ela abasteceu um carro, passa uma loja de conveniência, tem, passa Tá qualquer claro lugar. isso. O que a gente teve que fazer? Para a gente competir com esse tipo de produto, eu preciso oferecer um produto que também tenha paladar. Com certeza. Bastante. Senão não vai ter apelo. Senão não vai ter apelo. Como que eu vou competir com doce? Sabe? É um chocolate, sabe? Perfeito. Então, nós tivemos que pegar e o que? Aprender, buscar informação, conhecer também muita troca de informação com produtores também, a gente visitando bastante coisa. Ótimo. Seus Para fornecedores. saber em questão tipo de BRICS, por que tinha que estar. Caraca, até nisso. Então, hoje, todos os produtos nossos, eles são muito rigorosamente muito preocupados com essa parte de paladar do produto. Você vai levar o produto, você não pode ter questionamento. Fala assim, eu vou levar uma uva para casa, eu não tenho dúvida se ela vai estar doce ou se vai trazer. Ela vai estar doce. Tem que estar doce. Tem que estar doce. Eu vou levar um melão para minha casa, não vai estar aguado. Tem que estar doce. Legal. Uma laranja vai ter que estar doce. Tipo assim. Então, o cliente que ele chegar na nossa loja, porque volta aquilo ali, pode até questionar o preço, mas não a qualidade, sabe? Então, ele vai ter a certeza de pegar e falar assim, pode ser o filho dele, pôr a mão na mercadoria para levar para casa dele, que ele não vai errar. Sabe? Então, a gente sempre buscou pela isso. mudança, vendo essa tendência de mercado, evolução, sabe? A gente começou, hoje você tem mais essa preocupação em questão tipo de paladar, não é só mais a presença do produto. Tipo assim, um produto estando bonito, se ele tiver ruim ou não, Não vale. não serve. Não é isso. Sabe? Não é o aspecto, Não é é o mais o sabor. aspecto, sabe? E me fala uma coisa, assim, isso é interessante. Para essa competição que vocês sofrem, né, do ponto de vista, essa fidelização com o cliente, que tem que ter essa qualidade, tem que ter o sabor, né, que agora eu já entendi como você está falando, mas a gente percebe também que tem uma coisa, que aí eu não sei, como é que a Rede Cenourão está tratando essa venda pela internet, né? Tipo, a tal da venda via página de website, né? Como é que vocês estão tratando isso? Até a gente já vem conversando já com o pessoal do TI, dos programadores, de ter como cliente pegar, porque hoje eles têm possibilidade de fazer compra pelo site nosso. Porém, é um site muito restrito assim, né? Ele vê a foto do produto, mas não sabe nem como que é a exposição. É um catálogo. Hoje já estão fazendo um estudo já de ser feito uma loja virtual dentro do site. Compreendi. A pessoa meio que ela vai estar andando pelos setores para meio que lembrar o que ela pode... Por causa do estilo mental. Estilo de compra, ver o que ela... Ver se ela... Tipo assim, eu vou passar perto do setor de frios. Teria alguma coisa que eu tô lembrando? Compreendi. Porque... É a experiência que ela traz, hein? Sabe? Tipo assim, então é uma coisa que a gente tá querendo ver se desenvolve uma câmera tipo 360 graus, mais ou menos, uma coisa mais ou menos desse jeito. O pessoal dos TI já estão... Então você quer dizer o seguinte, eu como consumidor na minha casa via a internet no site da Rede Cenourão, vou ter condições de olhar
uma mercadoria que está fisicamente lá na loja. Tipo, E eu você falo, estaria olha ser filmado uma loja e ser mais ou menos assim, pela muito passagem, legal, sabe? Tipo assim. muito legal. Então, Mas jamais vou deixar de ter a experiência, concorda? porque mais que eu possa oferecer isso, eu não consigo Degustar. degustar, ter o sensação de perfume das frutas, vamos dizer, Compreendo. sabe? Legal, legal. Então isso a gente ainda não consegue, né? Sim. Mas esse jeito que tá indo as coisas, eu não duvido também o ponto Porque que ele chega. tem a condição. Já existe até estudo dizendo que é possível fazer isso sim. Uma das coisas que eu tenho uma preocupação, assim, como consultor e até mesmo olhando um pouco as histórias que vocês têm das empresas que vocês fazem parte, construiu e tudo mais, a gente percebe essa preocupação genuína mesmo de quem tem a condição de vencer é talvez esse apoio, vamos dizer assim, das associações. Então, imagino que vocês façam parte de uma associação brasileira, certo? Essa tratativa, cada um cresce do teu jeito, óbvio, mas você fazendo parte dessa associação, isso tem trazido alguma agregação de valor para a Rede Cenourão? Igual eu faço parte da vice-diretoria da APAS regional, sabe? E quando você trabalha com vários amigos do lado, sabe? Tipo assim, às vezes você tem uma dificuldade sua, ele tem uma Isso. dele. Não, às vezes Outra ele tem diferente. uma facilidade num segmento, eu Concordo. tenho mais dificuldade no. Se há uma troca. Às vezes eu tenho um lado que eu tenho Tá claro. uma coisa. Então, esse feedback, essa troca de informação com várias pessoas, isso Valiosa. ajuda muito, sabe? Perfeito, Sabe? perfeito. Então, isso acaba se contribuindo bastante, sabe? E sem falar também que a APAS mesmo, ela te ajuda a dar um suporte muito bom na parte questão tipo de prefeituras, Legislação. legislações, sabe? Então, Legal. eles te dão um amparo, sabe? É porque Isso contribui bastante, sabe? para você ganhar tempo, né? Ganhar tempo, sabe? Eu A gente gostei focar mais na parte no negócio, do negócio, né? deixar o retaguarda. É. Mas eu também vejo, no mercado, todos os segmentos, nem tudo é flores, tá certo? Então, assim, existe negócios que são negócios paralelos, sem origem de mercadoria. Como é que vocês têm feito como rede, né, Cenourão, desses aventureiros, vamos chamar assim, para falar pouco? Porque não paga imposto, ou seja, tem todo um trabalho por trás também, que quer queira ou não, a- vamos dizer assim, o sabor, o cheiro, mas não agrega valor. Como é que fica isso? É que depende, eu falo muito assim, se você conseguir fidelizar seu É cliente, isso. eu vou fazer uma brincadeira com você aqui agora, você pode ouvir falar. Fala assim, você pegou e falou assim: amanhã aconteceu um problema, eu preciso de um advogado. Você vai pesquisar preço ou você vai no advogado que você conhece, tem confiança? Confiança. Eu amanheci, tô com um incômodo no meu dente. Você vai procurar um dentista ou você vai no seu dentista de confiança? O meu dentista de confiança, não abro mão. Você vai pegar o médico que você tem confiança ou você vai buscar um médico? Não, plantonista nem a pau. É isso que eu tô querendo, mas eu tô falando assim, então a gente tem que tentar se enquadrar nesse perfil. Tá claro. Sabe? Diferenciar aí. Assim, diferenciar o quê? Na hora que a pessoa ela pode ter um direito dele de pegar e falar assim, ó, passei no atacarejo, passei correndo, ele vai comprar ali para resolver o problema dele. Tá. Até eu falo assim, deu um problema, ele vai no plantão do médico. Mas amanhã depois, na hora que ele precisar ser detalhista, ele vai no especialista. Compreendi. Então, nesse aspecto. nós pensamos o quê? Quando a pessoa pensar, fala assim, não, hoje eu tô com tempo, vou dar exemplo assim, hoje eu passei no atacarejo por necessidade, tô correndo, vou pegar aqui mesmo uma batata, pegar um tomate aqui e vou embora para casa. Aí ele chega em casa e conversa com o marido dela, fala assim, com a esposa, né? O marido conversa com a esposa e fala assim, amanhã vai ter que fazer compra de hortifruti, porque não tem mais nada, sabe? Para fazer assim. Perfeito. Nós quer entrar nesse momento.
da pessoa pensar Referência. ser Que é referência. referência. Ser referência, Eu sabe? imaginei que você Então, ia me falar isso. então, Referência. a gente busca isso. Aí você pega assim, mas tem muita gente que às vezes não trabalham corretamente. Isso o próprio mercado ajusta. Isso o pessoal vai ter, Regula. o mercado regula, sabe? Perfeito. Então isso o próprio mercado acaba regulando com o tempo. É uma sensibilidade, realmente. Ou ele evolui melhor e também, ou ele Perfeito. acaba saindo Sai fora fora do mercado, como seleção natural. É uma seleção natural. Perfeito. Por que eu estou falando isso? Porque também a gente tem que entender a trajetória que a Rede Cenarão criou, né, ao longo desse tempo e onde que vocês estão do ponto de vista de crescimento. Agora, o que é legal, se você puder compartilhar com a gente, qual seria o próximo salto? Então, essa é uma das coisas que eu e meu irmão a gente sempre conversa, falando assim, olha, o que a gente almeja para a vida? Você precisa saber, falando assim, eu quero ser a maior rede do interior, maior do estado de São Paulo, maior do O coisa, que você quer? sabe? A gente sempre pensou o quê? Ser, como a gente é nascido aqui em Ribeirão Preto, a gente sempre quis, nem teve ambição de ser a maior rede de hortifruti, nunca nós pensamos, nunca tivemos essa vaidade. Entendi. O que a gente sempre quis foi o que ser uma empresa que o pessoal confiasse e ser respeitada dentro Bom, da cidade. é isso que você quer Sabe? buscar. Falando assim, ser uma empresa que a pessoa pegava assim, eu vou lembrar no Hortifruti, ser uma empresa que ser respeitada, Tem qualidade, tem atendimento qualidade, de ter boa. tudo tipo assim, uma empresa conceituada dentro da cidade. Perfeito. Você se É isso. destacar nas nossas cidades, sabe? Agora, eu tô com 47, meu irmão vai fazer 50 anos, vou fazer 48 agora, e se os filhos vierem e quiser dar sequência, que vão, sabe? A gente vai Que é daqui para apoiar também, sabe? entendi. Agora, só que precisa deles também querer, sabe? Senão, Não dá. fala assim, hoje, e todo mundo tá pensando também em ter um pouco de qualidade de vida, sabe? Não adianta a gente pegar e falar assim, às vezes a gente conta cada história que a pessoa trabalhou, ela só esqueceu de uma coisa, de viver, sabe? Eu costumo falar. Então, não Já é é outra por aí coisa. não, sabe? Dentro das lojas de vocês, no momento de degustação, tem as programações. E o que o pessoal mais gosta de degustar? O que você percebe disso? O que a gente percebe, tipo assim, hoje, como tá um mundo muito dinâmico, eles querem novidade. Isso. Sempre quer novidade, tá? Porque questão tipo de rede social hoje se tornou muito forte, sabe? Forte. Então, Influencia, realmente. influencia muito, sabe? Hoje é muita informação chegando, tá chegando. Então, muitas vezes a pessoa, tudo quanto é produto de lançamento, hoje, uma das coisas, a premissa da nossa empresa é o quê? Entra o produto novo, lançamento, a empresa vai ter que fazer degustação, sabe? O cliente saber o que é que tá Eu não oferecendo, consigo. sabe? Aham. Então, a gente sempre foi muito forte nessa questão. Aí você me perguntou, o que seria o produto que o pessoal mais gosta? Isso a gente trabalha muito assim, fora esses produtos de lançamento tipo de frios, às vezes mercearia, outros setores, empório, a gente tende a, tipo assim, igual, pega uma época de calor, a gente vai bater muito forte, tipo assim, igual, agora tá na época de citros, Isso. então faz uma degustação forte de citros. Pegar uma época de morango, vai trabalhar o morango. Então você um frio. trabalha as frutas da estação. Trabalha muita fruta de estação, sabe? Porque nesse ponto que a pessoa ela vai ter condição de pagar um preço mais acessível, Perfeito. o Brix dela 100%, que a gente fala, sabe? Tipo assim, é o melhor ponto de maturação. Uhum. Então, hoje a gente não trabalha um item específico de degustação só, sabe? A gente trabalha vários Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo, sabe? A pessoa ter possibilidades. Creio que essa forma é interessante porque, por mais que mude os hábitos dos seus clientes, você está sempre colocando eles no centro. Se os hábitos deles mudam, você vai captar esse hábito novo. Você tem uma história, fala assim, olha, Piazza, eu miro nisso que você está falando e
teve uma captação de mudança de hábito do cliente que deu certo. E aí, onde teve um item novo ou uma situação nova, tem isso no momento de vocês? Tem, tipo assim, você vai vendo. Vou dar um exemplo assim. Hoje, a pessoa, antigamente, ela não tinha tanta instrução, tipo assim, não ia tanto no médico. Hoje ela faz muito preventivo. Hoje. Tá bom. Muitas pessoas já fazem. Até um pouco mais jovem, sabe? E você vê como que é as coisas, né? Tem muitos clientes que às vezes chegam, questão tipo de açúcar, diminuir essa parte de açúcar, né? É isso aí. E tem um produto que ele é até novo no mercado nacional, que é a tâmara israelense. Caraca. Ele é um produto novo, é um produto que demorava 90 anos para produzir. A gente brincava, quem plantava não colhia, né? Você falava isso, né? Ué. E isso foi um produto que o mercado brasileiro ele assimilou muito rápido. Rápido. Porque a concentração dele a frutose dele é muito grande, sabe? Olha Muito que alta. legal. E depois daí desenvolveram uma calda de tâmara. A calda de tâmara. Calma, digitando. E tem muitas pessoas que às vezes comem uma banana nossa, como que chama? Desculpa. Caramelo? Não, aquela... Ai, tipo de uma aveia. Nossa, tem um nome. É um cereal. Um cereal. Come banana com cereal. Aí o pessoal começou a adoçar com essa calda de tâmara. Totalmente diferente de sabor. Não, totalmente, tipo assim, é maravilhoso. Eu falo assim, então, é muitas coisas novas que vai chegando que o pessoal, aí eu te falo, se não tivesse degustação, o Já cliente é. não sabia. Não Que tinha essa informação, Muito sabe? bom, muito bom. Então você vai vendo assim, Dentro disso que você está me falando, você está falando o seguinte, que a própria degustação já fideliza. porque a Só, pessoa, ela vai, e ela, só lá eu tive o prazer de degustar. depois, é muito sensorial, né, que a É, gente fala sensorial. muito, sabe? Então, você tem várias possibilidades dentro da loja, sabe? E é visual fazer. também. Visual também, sabe? Tipo assim, é um fácil. Hoje você tem que ter o quê? Você não pode dificultar nada da vida do cliente. Você tem que oferecer um negócio fácil, rápido e prazeroso, sabe? Boa. Se eu pegar, colocar lá e falar assim, mas um negócio que tem que descascar, quebrar, fazer isso, não vai, Não vai dar certo. sabe? Essa calda de tâmara tem uma lata muito difícil, muito específica para abrir. Não vai. deu certo. Então, tudo você vai ter que facilitar, sabe? Então, essa é a mudança de mercado que você vai vendo, sabe? Uma das coisas que a gente percebe, e está claro dentro dessa situação, principalmente quando você tem a ideia do cliente no centro, é a fidelização, é o que você acabou de explicar, que você vai captando essas realidades que o teu cliente está mandando. Dentro da loja, geralmente isso fica por conta do gestor da loja? Quem que fica captando essas? Ou é todo mundo que está ao redor? Como é que seria captar assim, amanhã nós precisamos repor aquilo lá, mas por quê? Por causa disso, disso, disso. Ou seja, houve um descolamento aí natural. É ou toda a equipe está preparada? Não, tipo assim, tem uma cadeia, né, que a gente fala, sabe? Tipo assim, você coloca mais pessoas no envolvimento para tentar diminuir os problemas, né? Que eu falo, sabe? Igual, hoje tem os supervisores de hortifruti, supervisores de frios, Por departamento. supervisores de açougue, exposição, todas as lojas. E tem os supervisores geral. Então, essas pessoas, e a gente vai trocando informação também, sabe? Hoje, com as parte de telefone, WhatsApp, ajudou muito você trabalhar, sabe? Tipo, Muito. então, a informação ela chega muito rápida, sabe? E nisso, o centro de distribuição nosso também ajudou muito, né? Porque Isso ajuda. nós não temos limite de horário, vamos dizer assim, lá qualquer momento vai ter mercadoria para repor. Na verdade, que você tinha uma cadeia que era do Ceasa para sua loja. Hoje para a loja. Hoje você tem um CD. Recebe tudo no centro de distribuição. A gente recebe mercadoria direto dos produtores, os exportadores, né? Sim. E vai via CD, e do CD é feita a ramificação para as lojas. Então, Perfeito. tudo com transporte próprio,
nossa, sabe? Então, a logística própria para você não se limitar, sabe? Eu entendo muito. Então, a gente criou uma sinergia dentro da empresa que praticamente você elimina a ruptura, sabe? Perfeito. Tem uma pergunta que geralmente eu faço para todo mundo que senta aí como convidado. Você pode olhar para aquela câmera ali e a pergunta é assim, ou o recado, o que você gostaria de falar ou para o cliente ou para os empresários do segmento? Quem é eu, né? Para dizer assim, É sua hora. tudo coisa. O que eu falo assim, o que a gente vem observando nos clientes, que cada vez mais eles vão querer novidade. Isso, Ponto. sabe? Tipo assim, cada vez mais. Só que novidade com qualidade, sabe? Às vezes, pela dinâmica do mercado de hoje em dia, da vida corrida, ele vai até abrir mão de trabalhar, tipo, ele vai ter que trabalhar para abrir mão de alguma outra coisa, mas quando ele for consumir algo, ele vai querer ser de excelente qualidade, porque ele fala assim, eu já estou abrindo mão do meu tempo, Eu não já vou. estou abrindo mão da minha casa, sabe? Então, ela vai querer uma coisa compatível com a dedicação dela, Muito sabe? bem. Então, a gente muito vem bem. percebendo isso daí. E o Brasil é um país muito empreendedor, eu costumo falar, sabe? O que falta no brasileiro é duas coisas que eu falo, foco e disciplina. É isso. Eles são muito criativos, porém, a disciplina tem problema, sabe? Não Porque a pessoa, na hora que ela começa a evoluir, ela meio que ela relaxa. relaxa, Aí ela sabe? perde o com. Ela perde, aí automaticamente ela perde o foco. Muito bom. também. Ei, Decinho, Tá bom. passou um ano. Olha, eu vou te falar, passou uma hora aqui e a gente nem percebeu. Passa muito rápido, né? Eu quero te agradecer, sinceramente. A gente teve esse momento de conversar com você. Percebo que é uma pessoa que consegue enxergar, num ponto de vista, tanto no pulsar, né, de um atendimento, e também tem essa veia de empresário. Te agradeço mais uma vez. Tá? Não, eu que agradeço pelo convite, tá bom? Vamos lá.